Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar em pé? Que bom que você veio, você venceu o cansaço. Sexta-feira sempre é muito bem puxada pra gente, né? A gente vem acumulando as tarefas do dia a dia. Na sexta-feira a gente está mais cansado. Mas que bom que o Senhor trouxe você aqui. O Senhor tem uma palavra que vai curar o seu coração, que vai acalentar o seu coração, que vai te dar ânimo, que vai te dar força. É por isso que nós viemos para cá toda semana. Nós viemos nos alimentar, buscar do Senhor a palavra que vai transformar as nossas vidas, que vai nos dar fôlego, que vai nos renovar. E essa semana Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, amém? Essa palavra, ela está lá em Isaías 49, do 1 até o 3. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, é Israel, por quem hei de ser glorificado. Olha que palavra bonita. O Senhor, desde o ventre da nossa mãe, Ele tem um propósito. Ele tem um sonho de paz para a sua vida. Ele, quando a palavra de Deus fala de espada, está falando da nossa boca, a nossa vida alinhada e cheia da palavra de Deus. O Senhor tem um plano para nós, sermos servos, filhos, usados, cheios da palavra dele, para um propósito. Quando a palavra aqui fala de flecha, ele está falando de direção, uma vida com propósito e com direção. Mas você se pergunta: mas Elaine, que propósito, que direção? De sermos usados para proclamar as verdades que o Senhor implantou no seu coração, no meu coração. Como os filhos e filhas do Altíssimo, nós temos a responsabilidade de proclamar a verdade daquele que nos trouxe das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Quando o Senhor é uma verdade, quando o Senhor queima nos nossos corações, não é difícil falar dele. No seu trabalho, na escola, aonde Deus plantar você vai ter o coração ardendo, vai ser um prazer falar dele. E é por isso que nós estamos aqui, para nos enchermos da palavra dele, para que amanhã e depois, nós continuarmos sendo luz aonde o Senhor nos plantou, falando e proclamando as verdades dele. Uma palavra bem direcionada, cheia do Espírito Santo, ela pode mudar uma vida, ela pode curar uma vida, ela pode transformar uma vida. E é por isso que nós estamos aqui, para nos enchermos da palavra dele, amém? Vamos orar, vamos pedir para o Senhor nos encher da palavra dele, nos encher da presença dele, para sermos usados poderosamente nessa terra e proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas e nos plantou na sua maravilhosa luz. Pai querido, Pai amado, obrigado porque nós somos teus filhos. Obrigado porque nós temos um propósito. O Senhor nos resgatou das trevas e nos enche e continua nos enchendo com a sua palavra. Pai querido, que nós possamos ser usados como flechas na mão do Senhor, certeiros, cheios da sua presença, cheios da tua palavra, para glorificar o teu nome, Senhor, para proclamar as verdades que o Senhor tem implantado nos nossos corações. Usa-nos, Senhor, poderosamente. Vem neste lugar, Senhor, meu Deus. Derrama das tuas águas, enche esse lugar com as tuas águas, e que nós saiamos daqui cheios da tua presença, cheios da tua plenitude, Senhor, porque é para isso que nós nos dirigimos até aqui, para sermos cheios da tua presença, porque sem ti nada podemos fazer. Foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos trouxe, é o Senhor que opera as maravilhas na nossa vida. Continua operando, continua fazendo, Senhor, porque nós precisamos de ti. Irmãos, que as palmas louvem o Senhor, amém. Glória a Deus, aplauda mais forte. Obrigado, Jesus.
Aleluia. Nós te engrandecemos, ó Jesus, aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Declara, igreja. Santo és incomparável. Sempre santo, és incomparável. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Aleluia. Vamos cantar juntos, igreja. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus, nós te engrandecemos nesta noite. Aleluia. Nós te engrandecemos, pois só tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Jesus. Aleluia. Nós declaramos a ti, Senhor. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, honra, glória, honra, glória,
nesta noite, Senhor. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinarei amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, tome um lugar de honra em nossos corações, Senhor. Aleluia, declare, Ele entrou. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, tome um lugar de honra, tome um lugar de honra. Aleluia, aplauda Jesus. Glória a Deus. Toma o teu lugar, Senhor, nesta noite. Toma o teu lugar neste lugar. Nós invocamos o nome do Senhor nesta noite.
Nós invocamos a presença do Senhor nesta noite. Nós declaramos que os céus estão abertos neste lugar, para que a adoração possa fluir de dentro de nós e subir ao trono de Deus. Nós queremos chamar a tua atenção, Senhor, através da nossa gratidão a ti. Oh Pai, nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, e nós sabemos que o Senhor tem um lugar elevado para nós. Por isso nós estamos aqui diante de ti, Senhor. Você pode fechar os teus olhos, e nesse momento, se você sabe a canção, você pode cantar. Mas se você não souber a canção, você pode orar e começar a agradecer a Deus pela grande obra que Ele começou a fazer na sua vida, pela grande obra que está acontecendo neste exato momento na sua casa, na sua família. Creia que o Yeshua está aqui neste lugar, e nós iremos invocar a presença dEle, porque sabemos que aonde o Senhor está, algo acontece. E essa é a noite no qual a manifestação do Senhor será presente neste lugar, porque os filhos dele se reuniram aqui para buscá-lo. Nós estamos aqui, Senhor. Aleluia. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que se tornou, e os meus pecados suportou. Aleluia! Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. O sangue derramado sobre mim e sobre você. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Gestos simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. Não pode ser, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou. Declare o nome dele nessa noite. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei. Recepcione o Senhor com o seu melhor nessa noite. Diga: Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua.
ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus é vida e vida em abundância. Receba da vida de Jesus sobre você. Receba nessa noite. Por isso nós queremos declarar em alta voz, para o mundo espiritual ouvir: Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Seja bem-vindo, Rei dos Reis. Oh, Yeshua, glória, toda honra e toda glória a ti. Mais uma vez, Yeshua, Yeshua, Ele está aqui. Mais uma vez, Yeshua, Yeshua, oh vem sobre este lugar, Senhor. Glorioso Salvador. Bendito é o que vem, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter o sangue. Esse é o nosso Deus. Ao terceiro dia, Ressuscitou. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo, a tua presença é real em nosso meio. Aleluia. Nós erguemos as nossas mãos a ti, Jesus, e fechamos os nossos olhos em rendição ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. Sua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Declare mais uma vez: tua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Então eu louvarei, então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a ti. Então eu louvarei, então eu louvarei, então adorarei, então me renderei
Declara, igreja, tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é. Nós cremos que é real, Senhor. Aqui nesse. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, declare mais uma vez sua presença. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar. Então louve ao nome do Senhor. Então eu louvarei. Então adorarei. Então me renderei. Se renda a Ele totalmente a Ti. Então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a Ti. Oh, Espírito Santo, oh, flua, Espírito Santo, neste lugar. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para fluir. Oh, Espírito Santo, flua, Espírito Santo. Tu tens liberdade, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós queremos Te exaltar nesta noite. Nós queremos Te engrandecer nesta noite. Seja entronizado, Espírito Santo, em nosso meio, em nosso coração. Nós queremos ter mais amor do Senhor em nossos corações, Jesus. Oh, Espírito Santo, queremos ser cheios do Teu amor. Coloque o amor em nossos corações, Jesus. Nos ensina a amar, Senhor. Oh, Espírito Santo, a Tua presença é real em nosso meio. Nós cremos que Tu estás aqui, Espírito Santo, agindo em nossos corações, Jesus. Oh, Espírito Santo, flua, Espírito Santo. Oh, Ramasere Candela Bashori Andela Masere Candastu. Oh, Ramamasere Andela Masere Candela Basu. Oh, Ramamasere Candela Masere Andas. Oh, o Espírito Santo está aqui. Ore no Espírito Santo. Se você não sabe orar, comece a orar. Repita comigo. Cora Basere Andera Bashori Ande. Ser destravado no Espírito Santo, na oração em línguas. Ora Ramasere Candela Bashori Andela Masere. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Podemos assentar. Como é bom estar aqui com você mais uma vez. Deus é bom e muito digno de ser louvado. Posso ouvir um amém? Deus te deu mais uma semana de vida. Que bênção. É muito bom viver para Ele. Eu não sei se você entende isso, porque
tem gente que pensa que vive para Deus só quando está dentro de uma igreja, ou quando está orando, ou quando está jejuando, ou quando está lendo a Bíblia. Na verdade, nós somos dele, propriedade única e exclusiva do Deus vivo e todo-poderoso. Fomos comprados por bom preço, pelo sangue do Cordeiro, imolado por nós, sacrificado por mim e por você. Jesus, ele se entregou, ele morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Espero que o teu coração esteja cheio de alegria. Eu sei que muitas vezes o inimigo, ele quer roubar de você aquilo que Deus já te entregou como promessa, e cabe a você não entregar, bater o pé e exercer autoridade em nome de Jesus. Você precisa dar valor para aquilo que o Senhor te deu como presente. Fomos alcançados pela sua misericórdia, clemência, compaixão, piedade, infinita graça e favor. Como é bom estarmos aqui. Tira os olhos daquilo que o diabo quer te mostrar e coloca os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Amém? Glória a Deus, tudo funcionando normalmente, nosso culto sendo transmitido de novo online, por conta de umas oscilações da internet, ficamos aí prejudicados na transmissão dos nossos cultos, mas graças a Deus está tudo normalizado. Então boa noite para você que está aqui, e boa noite para quem está em algum lugar cultuando conosco, em casa, em trânsito, no trabalho. Esteja você aonde quer que você esteja, no Brasil e fora do Brasil, que Deus abençoe muito vocês. Nós temos pessoas em Portugal, Espanha, Estados Unidos, temos pessoas em vários lugares do nosso Brasil, e como é bom nós podermos falar com pessoas de todos os lugares. Esta palavra se cumpre, que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É por isso que eu recomendo a vocês que peguem o celular e compartilhem o culto, porque alguém vai acolher esta semente no coração. Geralmente, alguém está em busca de encontrar Deus, de ouvir Deus, de um toque. E quando você compartilha, esta palavra vai chegar muito longe, mais longe do que você pensa. Um dia você vai chegar no céu e aquela pessoa vai dizer: olha, eu estou aqui por conta daquele culto que você compartilhou, por conta daquela palavra que você compartilhou. E nós não conseguimos mensurar isso, o alcance de um simples gesto de tocar na tela e compartilhar. Então eu gostaria de motivar você a fazer isso, e todas as vezes que você olhar qualquer publicação da nossa igreja, por favor, compartilha, porque o canal vai entender que você está gostando do conteúdo e vai recomendar o conteúdo para mais pessoas, tá bem? Gostaria que você compartilhasse, gostaria que você pudesse deixar o comentário, tanto vocês que estão aqui como vocês que estão em casa. Tem gente que me diz assim: pastor, é interessante, porque quando a gente está no culto, a gente recebe de um jeito, quando a gente assiste em casa, é de outro jeito. Então que você possa receber aqui, e receber depois, e continuar recebendo depois, amém? Por quê? Fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu gosto daquela tradução que diz assim, que fé vem por ouvir e ouvir a Deus. Como é que nós ouvimos Deus? Quando a Bíblia está aberta, é a boca de Deus
falando com cada um de nós. Amém? Que privilégio. Tem muita gente que está lá fora, no mundo, que não compreende que o seu Criador quer falar com a criatura, que o Criador quer falar com a criatura, e mais ainda, este Criador não quer que a criatura seja só criatura, quer que seja filho. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Agora olha o que diz em João capítulo 1 versículo 12: e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Continua: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Qual é o propósito? De pregar o evangelho para alguém, para ela deixar de ser criatura, para ela se tornar filho e filha amada de Deus. Amém? Olha o que diz em Romanos capítulo 8 versículo 29: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Jesus veio, ele era único. Quer ver? João capítulo 3 versículo 16, o versículo mais conhecido da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Só Jesus era filho. No Velho Testamento eles eram amigos de Deus. Agora nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus, filhas de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 8, 29, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito, o primeiro. Agora Jesus é o primeiro de muitos filhos e de muitos irmãos. Você não é mais somente criatura, você é filho, você é filha, e você deve ter o entendimento dessa revelação no seu coração, porque isso vai interferir na forma que você se relaciona com Deus. Se você não entender quem é em Cristo, você vai viver uma vida meramente religiosa, sem desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Para quem está em casa, obrigado. Para quem está em casa, eu gostaria que você pudesse então compartilhar, deixar o seu comentário, sabendo que aonde você está é uma extensão da igreja agora. Você pode dar aleluia, glória a Deus, amém. Você pode falar aquilo que Deus fala com você, enfim. E por outro lado, eu gostaria que vocês conhecessem também o nosso canal no YouTube. Temos ali inúmeras ministrações que vão abençoar você. A minha sugestão é que você possa, na semana, assistir pelo menos uma ou duas reuniões. Teve um irmão que falou: pastor, eu já assisti quase que todas. Eu disse: querido, tem ministrações que eu cheguei a ouvir pelo menos 30 vezes, não seguidas, mas eu fui ouvindo até aquela palavra sair da minha mente e cair no meu espírito, sair da minha mente e cair no meu espírito, sair da minha mente e cair no meu espírito. Quando você compreende isso, você vai deixar de ser um crente almático, movido por sentimentos e emoções. Você vai andar pela palavra, dirigido pelo Espírito, porque todo filho de Deus é guiado pelo Espírito. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 14.
Porque todos os que são guiados pelos amigos, porque todos os que são guiados por revelagem, visagem, profetagem. Pastor, só crê em visão, revelação, profecia? Claro, mas nós precisamos ser maduros, porque a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias, e só podemos julgar se conhecermos a palavra. É colocar a palavra do lado daquilo que foi profetizado, para ver se tem respaldo, para ver se existe concordância. Caso contrário, a profecia ela pode ser do homem, de Deus ou do diabo. Qual o objetivo da profecia? Exortar, consolar e edificar. Quando você entende algumas coisas, você vai viver debaixo da bênção de Deus. A Bíblia diz que nós não seremos nem enganados e nem confundidos. Então qual é o nosso objetivo primeiro? Você vai ver a manifestação dos dons, mas você precisa primeiro ter uma boa base bíblica, porque senão você é levado por todo e qualquer vento de doutrina, e isso não é bom para você, isso não é benéfico para você, porque isso acaba te tirando do propósito de Deus. Olha o que diz, eu vou ler primeiro esse versículo para a gente repassar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, então eu preciso aprender como é que eu posso ser guiado pelo Espírito, como que eu posso desenvolver esta sensibilidade espiritual, porque nós não estamos falando de mente, alma, raciocínio, intelecto, razão, nós estamos falando de algo espiritual. Então, porque todos os que são guiados pelo vizinho, porque todos aqueles que são guiados pelas más notícias, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só o que diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, de ensinamento, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Então nós precisamos do Espírito Santo para criar raízes, profundidade em Deus, na palavra, na igreja, na célula, porque caso contrário nós seremos como meninos inconstantes, soprados pelo vento como folha seca, levados por todo tipo de doutrina, de ensinamento, por conta daqueles que parecem ser piedosos, mas neles há engano. Isso é muito sério hoje no nosso meio. Por isso que nós devemos compreender que servir a Deus exige maturidade. E falando de maturidade, nós temos um curso totalmente gravado que você pode fazer gratuitamente. Por enquanto não está sendo cobrado nenhum valor. O objetivo é que a igreja cresça na fé, conhecimento e graça. Então, se você não se dedicar ao estudo da palavra, você vai viver como um menino na fé. E um menino na fé faz meninice, criancice, infantilidade. Então nós precisamos compreender o que é que Deus quer para a nossa vida e o que o diabo quer também. Porque qual o objetivo do diabo? Nos desviar da verdade.
E não existe meia verdade. Não existe verdade relativa. Para nós, aquilo que Deus fala está falado, aquilo que Deus diz está dito. E o que a palavra nos ensina, nós recebemos. Porque nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, meus amados, é muito importante nós termos este discernimento espiritual. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão fazendo este curso, que estão levando a sério. O pastor que ministra é um pastor que tem aí muitos anos de caminhada cristã. É um pastor que tem incomodado muito o inferno. Apenas num dia ele chegou a batizar 3.000 pessoas em Goiânia. Ele é autor de cerca de 70 livros em igrejas praticamente em todo o Brasil e em muitos lugares fora da nossa nação. Ele tem muita coisa boa para nos ensinar. E muitos irmãos têm vivido uma vida diferente por conta de algumas coisas que caíram no seu espírito, que já aprenderam. Então, os ensinamentos são gravados. Nós temos 2 dias de aula na semana. E nesses 2 dias, a pessoa faz 2 aulas em cada dia. Aulas curtas, cerca de 40, 45 minutos cada aula. Mas é extremamente edificante, abençoadora. Então, se você não está fazendo o curso e gostaria de fazer, você fala com a nossa secretaria. E você que está encontrando alguma dificuldade, eu gostaria que você partilhasse também, porque nós queremos ajudar você a chegar até o final. Sabe por quê? Porque o crente precisa aprender que para tudo na vida cristã precisamos de disciplina. Tudo o que Deus planeja para você tem começo, tem meio e tem fim. O crente não pode ser como o menino inconstante. Então a inconstância é fruto da meninice. Aquele que começa e para é porque ainda está vivendo na meninice cristã. Aquele que é determinado, ele vai dar valor e priorizar as coisas certas. Amém. Amém? Eu quero agradecer aos irmãos que vieram orar na segunda-feira, às 8 da noite. Faço aqui de novo o convite a você, para que esteja conosco na segunda-feira, às 8 da noite. Foi um momento assim tão especial, onde nós oramos juntos durante um tempo. Foi maravilhoso. Amanhã, dia 23, das 14 às 15 horas, a nossa igreja vai participar das 12 horas de adoração e oração na igreja Jesus Cop. Como é que chama? Jesus Cop mesmo, né? Tá bom? E eu gostaria que você pudesse estar lá conosco nesse período. Nós vamos sair da igreja aqui às 13h15, a 1h15, para a gente se organizar e chegar lá de boa, tá bom? Para quem não sabe onde é que fica, é ali na saída de Bragança, não é? Perto do portal. Agora, alguns irmãos que têm dificuldade de carro, carona, a gente vai estar aqui para dar esse suporte para quem gostaria de ir, tá bom? Nós estaremos lá com o nosso ministério de música, com o nosso grupo de louvor. E esse é o horário da nossa igreja, das 2 às 3 da tarde. E é um trabalho muito bonito, porque envolve outras igrejas, outros ministérios, e é muito legal. O corpo de Cristo está unido nesse propósito, tá bom? Ore pela nossa igreja e ore por outros ministérios também, em nome de Jesus. Amanhã nós teremos o nosso encontro de jovens e adolescentes, a partir das 19h30, tá bom? Eu estou aqui passando para vocês os princípios para um ministério de juventude abençoado. Glória
a Deus. Me senti o Daciolo agora. Aleluia. Muito bem, deixa eu me situar aqui. Eu vi a Bia ali, eu quero agradecer muito, o seu filhão, palmeirense, né? Cadê o Daniel? Que nessa hora o Daniel dá aleluia. Glória a Deus. O Marcos, a Simone, o Everaldo e a Dirce estiveram viajando, aproveitando as férias. Foram lá para Maracuji. É isso? Que gostoso. Foi muito bom. Ele manda umas fotos, sabe? Para fazer vontade. Para a gente ficar atiçado, para da próxima vez ir. Que lugar lindo, né? Que lugar bacana, viu? Deus abençoe muito vocês. Eu quero agradecer muito a essa família linda, não é? Estive com eles, o Rony e a família me convidaram, fui lá para um almoço, fui tão bem recebido, e eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, tá bom? Pelo carinho que eu fui recebido, tá? Eu, a Jana, foi maravilhoso estar com vocês lá. Deus abençoe. Tá ali a Bianca. Oi, querida, tudo bem? Bom ver vocês. Aquele casal ali atrás, você de azul e ela de vermelho, como é o nome de vocês? Como? Joelcio e Simone, sejam bem-vindos, viu? Que alegria ter vocês aqui. A Marinês, tudo bem? Deus abençoe você, glória a Deus, aleluia. Eu já estava com saudade de vocês, viu? Ô corintiano, deixaram você entrar, né? Oh Jesus, a Bíblia diz que a porta do céu é estreita, família. Ainda bem que lá não tem esse negócio de divisão por conta de time, né? E de coisa nenhuma. Deus é... Se puxar isso aí, meu Deus do céu. Misericórdia. Só a graça. Até nisso esse povo, a Bíblia chama eles de zombadores, ou escarnecedores. Olha o que diz em Juízes capítulo 4, versículo 5. Não é, né? A gente tem que ter a revanche, viu? Amém. Brincadeira, parte. Glória a Deus. Você sabe que teve um irmão, essa é muito sem graça, Flávia, essa aí você vai rir antecipado. Você sabe que teve um irmão que foi registrar o filho. Aí chegou e a mãe falou, registrou a criança? Ele falou, registrei. Que nome você colocou? Ele falou, Deus é lindo. Acabou. Deus é lindo. É o nome da criança. Foi bom ou não foi bom? Muito bem. Eu estava orando semana passada e Deus me trouxe uma impressão muito forte no meu espírito. Nós estávamos crendo no milagre, porque você não basta apenas você querer um milagre.
Você precisa crer que este milagre vai acontecer. Então, não existe plano B, existe plano original. Ou Deus faz, ou Deus faz. E eu estava orando e falando com Deus, colocando o nosso desafio mensal diante dele. E o Espírito Santo falou no meu coração a respeito do milagre da última hora. E vivemos este milagre, o milagre da última hora. É muito bom Deus ter falado comigo, me dado esta impressão, o Espírito Santo falar no meu espírito, e eu ter esta percepção, e ter vivido mais um milagre, para poder chegar aqui e dizer para vocês, que Deus tem para você também um milagre que você está buscando há muito tempo. Muitos dizem: Deus não me responde, Deus não me atende, pastor, eu estou desanimando, eu estou entregando os pontos, eu não aguento mais. Deus tem para você o milagre da última hora. Não basta querer, você precisa crer que Deus tem para você um milagre, que a sua capacidade, que a sua habilidade, que o seu talento não pode te proporcionar. Deus tem para você uma porta aberta, mas a maçaneta só abre por dentro. Você não consegue abrir. Somente Deus pode abrir esta porta para você entrar. E a Bíblia diz que Ele vai abrir uma porta excelente, e que esta porta vai ficar aberta e que ninguém pode fechá-la. Deus tem um milagre para você, o milagre da última hora. Quando você orar, você precisa crer. Não duvide no teu coração, não tenha dúvidas, não seja incrédulo. Você precisa se relacionar com este Deus, a ponto de confiar plenamente nele. Você não pode confiar parcialmente. Tem gente que pensa: pastor, eu oro por todo mundo, as pessoas são abençoadas, mas a minha oração, ela não tem eficácia para mim mesmo, ela não funciona para mim. Aí eu digo: é porque você não crê na sua oração. Você precisa crer na oração que você faz, e quando você começa a orar a palavra, você começa com a tua oração respondida. Amados, nós estamos aqui neste lugar há mais de 7 anos, e durante todo este tempo Deus foi conosco. Eu não falo isso para eu me gloriar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e bendito. Imagine você, 7 anos aqui, nós nunca atrasamos um aluguel. Não é mérito meu, não é mérito seu, é favor de Deus. E olha que graça, Deus escolhe alguns para serem mordomos e dispenseiros fiéis da sua casa. Deus, Ele leva você a contribuir, porque Ele tem para você uma colheita especial, uma colheita sobrenatural. A Bíblia diz que nada do que fazemos é vão no Senhor. A Bíblia diz que do mesmo jeito que nós medirmos, nós seremos medidos. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Olha o que diz em Gálatas 6:7.
não erreis. Olha a palavra, não é para o mundo, é para o crente. Por quê? Porque tem muito crente que está errando, porque não está vivendo nessa revelação. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Outra tradução diz que a Deus ninguém engana, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém. É muito importante você compreender isso. O que é que eu tenho plantado em Deus? O que é que eu tenho plantado em Deus? O que é que eu tenho plantado em Deus? Porque todos nós teremos uma colheita, boa ou ruim. Depende com que motivação nós plantamos. Se plantamos. Porque quando você não planta para Deus, você acaba plantando para o mundo, acaba plantando para a carne, acaba plantando para o pecado, acaba plantando para o diabo. E o filho de Deus, ele tem discernimento. Ele precisa compreender a revelação da palavra que diz que o semeador saiu a semear boas sementes. Todos nós somos semeadores, e nós precisamos semear boas sementes, porque dependendo da semente que você planta, é a semente que você vai colher. Amém? Se você entende essa revelação, você vai prosperar em nome de Jesus. Caso contrário, você vai deixar de viver aquilo que Deus tem preparado para você. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Essa palavra precisa cair no nosso coração. Como filhos e filhas de Deus, nós não somos visitantes na casa do Pai, nós somos filhos amados, e como filhos amados nós precisamos andar na obediência. Quem anda na obediência vive milagre. Acharam? Muito bem. 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6 em diante. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Por isso que você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo no seu coração. Quantos corações estão longe de Deus e não entendem a importância daquilo que fazem pelo reino? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, com pesar, com dor no coração, nem por necessidade. Por exemplo, eu faço porque a igreja precisa. Não, eu faço porque eu amo a minha igreja, eu amo este ministério, eu amo a obra de Deus, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, diga aí, tendo sempre, não somente no dia do vale, não somente no dia do pagamento, quando a bênção de Deus está sobre a sua vida, você vai ter sempre, e tendo sempre em tudo, diga aí, em tudo, em toda suficiência, repete, em toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Diga para quem está do seu lado, superabundez em toda boa obra. Olha o versículo 10, ora,
aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Vamos entender? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, são duas coisas diferentes. Você precisa ter discernimento para saber quando Deus está te dando uma semente para plantar. Você não pode comer desta semente. Você precisa plantar aquilo que Deus te manda plantar, porque Ele está te dando com um propósito específico. Então diz aí, ora, aquele que dá. Se você tem uma oferta, se você tem um dízimo, se você participa da oferta alçada, da oferta especial, da oferta da ceia, é porque o Senhor te abençoou. E muitas vezes aqueles que entregam estão passando por um estreito, por um aperto, por um deserto. Mas aí você precisa crer, esta oferta é a oferta do meu milagre. Eu creio no milagre da última hora. Eu quero, eu preciso e vou sair deste sufoco. Toda malignidade na minha vida financeira, econômica e material tem que cair por terra. Por quê? Porque eu estou debaixo da autoridade da palavra. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu semeio, eu honro a Deus. Olha o que diz aí, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, ou seja, a sua fonte de renda, a sua sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo sejais pobre, miserável. É isso que diz? Para que em tudo sejais pobre, miserável, necessitado. O que é que está escrito na tua Bíblia? Eu posso desafiar você, você precisa crer no que Deus registrou na sua palavra para você viver. Deus não quer que você viva pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira. Muitas vezes Ele vai nos permitir. Por quê? Porque precisamos aprender algumas lições. Mas quando aprendemos a ser generosos, abençoando o reino de Deus, a palavra é poderosa e diz: para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Sabe o que significa? As pessoas vão ver a bênção de Deus se manifestando na tua vida, e elas vão dizer assim: somente Deus pode fazer o que está acontecendo. Então estas pessoas vão glorificar a Deus, por conta da graça sendo manifestada na tua vida. Deus quer abençoar você, e você não pode duvidar. Eu falei há pouco que nós precisamos aprender a honrar a Deus. Existe uma cultura na Bíblia chamada cultura da honra. Olha o que diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Entenda isso que eu vou te falar. Quando eu entrego alguma coisa para Deus, eu estou honrando a Deus. E quando eu honro a Deus, a honra de Deus vai me alcançar. Eu também serei honrado.
eu não serei envergonhado, humilhado, desmerecido, apartado, esquecido. A igreja de Deus precisa compreender o milagre que existe para aquele que pratica a honra. Quando você vier entregar o seu envelope aqui na frente, a sua oferta, o teu dízimo, a tua semente, você vai dizer assim: Deus, eu estou te honrando. Pode ver que muitas vezes quando eu pego meu envelope, eu coloco no meu peito, eu desço e sussurro algumas palavras. Eu digo: Deus, eu estou te honrando. É qualquer oferta que honra a Deus? Não. Tem oferta que não honra a Deus. Por quê? Porque para Deus nós precisamos entregar o nosso melhor e não o pior. Conversei uma vez com um irmão, ele me disse: pastor, eu sou fiel no meu dízimo e na minha oferta, eu não entendo por que é que a minha vida financeira está uma bagunça, e por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Aí começamos a conversar. Uma das coisas que acontecia é que ele não estava honrando a Deus, ele estava entregando o seu dízimo, ele estava entregando a sua oferta. Mas pastor, não é só isso, não, é como você entrega. Você lembra de Davi? Quando Davi foi buscar a arca para levar para Jerusalém, e ele pegou um carro de boi novinho e pediu para que a arca fosse colocada em cima deste carro de boi. Só que ele estava fazendo da forma errada, ele estava fazendo segundo o costume dos filisteus. Quando a arca foi cair, Uzá segurou a arca, ele foi fulminado, morreu na mesma hora. A raiz da palavra Uzá é força. Ele foi segurar a glória de Deus com a sua própria força, e por conta disso ele morreu. Muitas vezes nós queremos que Deus faça alguma coisa na nossa própria força, nós queremos dar um jeitinho, nós queremos fazer por onde. E quando a gente percebe que não está dando certo, aí a gente começa a ficar espiritual. Aí você diz: eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso cear, eu preciso entregar minha oferta, meu dízimo, porque a tua vida espiritual está bagunçada, e você precisa colocar em ordem o altar do seu coração. A palavra então ensinava como é que Davi deveria carregar a arca, e quando ele se voltou para a palavra, e segundo a determinação de Deus, a arca foi levada para Jerusalém. Antes ficou na casa de Obed-Edom, e é engraçado que a mesma arca que trouxe morte na casa de Obed-Edom, por 3 meses levou muita prosperidade, a ponto de todos ficarem impressionados com aquilo que aconteceu. Então diga: o poder de Deus pode fazer por mim o que eu pessoalmente não consigo, no meu braço de carne, na minha própria força. Por isso eu preciso receber mais de Deus no meu coração. Aí eu falei com este irmão: escuta, como é que você entrega a sua oferta? Ele falou: olha pastor, eu recebo o meu dinheiro, pago todas as minhas contas, aí depois eu entrego para Deus o meu dízimo e a minha oferta. Eu disse: você está entregando o resto para Deus, não as primícias. Pode deixar o versículo para mim, por favor. Não as primícias. Então a primeira parte nós separamos para Deus. Deus, este dinheiro é teu, este dinheiro está reservado,
eu já vou fazer um Pix, eu já vou enviar, já vou mandar o comprovante para a administração, eu vou pegar um envelope na hora da oferta e vou marcar o meu nome, vou marcar o valor e vou marcar que eu fiz um Pix. Por quê? Porque nós oramos por cada um de vocês. O irmão Júlio e a irmã Elaine estiveram no meu gabinete dia desses, e eu peço para todos que entram lá, nesse período que eu estou orando e intercedendo pelos irmãos, para que estas pessoas que são de oração, que são de jejum, orem e abençoem também a vida de vocês. Está aqui todos os envelopes do mês de junho. Nós cobrimos com os pedidos de oração, para que ninguém possa ver valor, nome, e nós temos orado. Amados, é muito importante estar numa igreja que tem oração, estar numa igreja que tem intercessores comprometidos, porque enquanto você está dormindo, roncando, babando e completou, né? Alguém está orando e intercedendo por você. Sabe por que nós estamos aqui? Porque fomos resgatados pela oração de alguém, de pessoas que muitas vezes nem conhecíamos. Eu me lembro, quando eu era criança, meu pai tinha um amigo, ele motorista de ônibus, o Alcides era cobrador, assembleano roxo. Eu me lembro que minha mãe lavava louça, lavava roupa, e o Alcides estava lá pregando para minha mãe. Eu me lembro dele cantando: eu era um jovem perdido, só queria o mal praticar. Minha mãe sempre orava, pedindo ao Senhor: Senhor, salve meu filho deste mundo enganador. Olha o peso, gente. Eu era uma criança, eu ouvi tantas vezes esta música que ficou gravada no meu coração. Eu me lembro agora, voltando no tempo, ainda criança, indo sozinho assistir um culto nas Assembleias de Deus da Vila Marconi. É Vila Marconi ou Marcondes lá? Em Vila Dirce. Moraram lá, não moraram? A Vila Dirce? Tem gente que morou lá em Osasco, eles moraram em Osasco. Eu nasci em Osasco. Em 79 eu vim para cá. Tinha 11 anos de idade. Então você imagina orações como do Alcides: me salvou, salvou minha mãe, salvou minha irmã, salvou o meu irmão, acredito que salvou meu pai. Alguém orou e intercedeu por você. Sabe o que foi isso? Uma semente plantada no tempo incerto, para produzir uma boa colheita na hora oportuna, por conta da chuva serôdia e temporã do Senhor, que rega a semente que é plantada. A semente que é plantada, muitas vezes com choro, intercessão legítima, verdadeira, comprometida. Não é orar de vez em quando dá, na hora de um sufoco. É você saber que é de Deus e andar na presença dele todos os dias, sabendo que Deus honra os seus filhos. Deus vai te honrar. E este milagre da última hora é a honra de Deus mudando a tua sorte, a tua vida, o teu depois, o teu daqui a pouco, o teu futuro, em nome de Jesus. Honra ao Senhor com as primícias dos teus bens, ou seja, tudo que vem primeiro, você diz: esta é a parte do Senhor. Por quê?
porque aqueles que temem a Deus, assim fazem. E você precisa pensar: eu preciso honrar a Deus. Deus me abençoe. Não é para comprar casa, carro, viagens, enfim, tantas coisas. É pecado? Não. Mas a gente precisa orar e dizer assim: Deus, em primeiro lugar é porque eu quero te honrar. Eu quero honrar o teu reino. Que a minha semente, que o meu dízimo, que a minha oferta possa abençoar a vida de alguém. Que pessoas possam ser alcançadas por este amor que eu derramo por ti. Porque quem não tem amor não cuida. Quem não tem amor não planta. Quem não tem amor não se sacrifica. Eu louvo muito a Deus, sabe por quê? Porque Deus tem conduzido muitos de vocês a um novo caminho. E muitos já estão vivendo uma vida diferente, transformada pela glória de Deus. Deus está fazendo algo lindo. E você que ainda está vivendo uma vida de aperto, eu quero profetizar que o Senhor tem para você uma vida desafogada. Aí eu falei com este irmão, eu disse: você precisa administrar bem aquilo que Deus coloca na tua mão. Aí você precisa pedir sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Olha como é simples. Deus me deu sabedoria. Eu não vou gastar mais do que eu ganho. Se eu estou gastando mais do que eu ganho, é burrice. Mas pastor, estou ganhando pouco. Você vai se endividar. Você vai comprometer teu salário todo. Quando você está na bênção, você vai ter sabedoria. Você vai ter discernimento. Você vai ter estratégia. Tem irmãos aqui que compravam as coisas parcelado. Agora eles estão juntando dinheiro e comprando. Não estão pagando juros. Não estão perdendo mais dinheiro. Cartão de crédito podia chamar cartão de dívida. A Bíblia tem um versículo que diz: aquele que é fiel no pouco, em muito será colocado, sobre muito será colocado. E é verdade, né? Paga a fatura mínima para você ver o que acontece no mês seguinte. Sobre muito será colocado. Teve irmão na igreja que quebrou o cartão e jogou fora. Eu não sei usar, pastor. Rasgou o talão de cheque. Não uso mais, pastor, não sei usar. A gente está vivendo um tempo de modernidade, tecnologia. Hoje tem o Pix aí. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque esta educação financeira ajuda muito a igreja. Eu tenho que conversar com alguns irmãos. Por exemplo, pastor, eu preciso de cesta básica. Aí encontrei o irmão do supermercado. Ele pega o dinheiro, em vez de comprar artigos de primeira necessidade, ele vai comprar só o supérfluo. Ele fala: aqui a igreja me dá a cesta básica, o básico a igreja dá. Então com esse meu dinheiro eu vou comprar alguma coisa para adoçar a nossa vida. É pecado? Não, não é. Mas você precisa compreender: antes de você viver o milagre, você vai passar pelo sacrifício. Não foi isso que aconteceu com a nossa salvação? Jesus precisou passar pelo sacrifício da cruz para nos garantir a salvação completa. Então tem caprichos que a gente não deve fazer. Fala: não é hora. Então olha só, você gasta o teu dinheiro assim, ó. Gasta o que não tem, faz o que não pode, para mostrar para quem não gosta. Eu tenho orado muito pelos empresários da nossa igreja, empreendedores, comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta, profissionais liberais, aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam de aumento salarial, de promoção na carteira. Eu tenho orado e
colocado diante de Deus a vida de cada um. E o Espírito Santo me disse: compartilha isso com a igreja, para que a igreja creia junto com você. Por quê? Talvez você esteja passando por tantas situações difíceis, que você está desesperançado. Você não acredita mais que o teu amanhã vai ser bom. Você pensa que o teu amanhã vai ser pior do que o dia de hoje. E o Espírito Santo colocou isso no meu coração: compartilha com a igreja, para que a igreja creia com você. Porque não adianta eu crer de um jeito e você não receber a palavra. Eu estou aqui profetizando o milagre da última hora, o milagre da liberação. Aí você recebe, mas não recebe muito. Quer ver? Tem cultos muito abençoados, e tudo depende de quem recebe. Amém? Não depende só do pregador. Porque se você estiver sensível à voz do Espírito, você vai receber o que ninguém recebeu. E você vai chegar onde ninguém vai chegar, por conta da revelação que vai brotar dentro de você. Tem gente que me diz: pastor, depois da palavra, eu nem me atrevi a pedir oração, porque eu tinha certeza no meu espírito, que o Senhor já tinha liberado sobre a minha vida a minha bênção. Lembra do centurião romano, quando ele chegou para Jesus e disse que o seu servo estava moribundo? Moribundo significa quase morrendo. Ele já tinha feito de tudo por esse servo, por este empregado, e ele estava morrendo. Ele ouviu falar de Jesus, procurou Jesus. Jesus disse: eu vou na tua casa. Ele disse: não há necessidade, basta que diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Sabe o que Jesus disse? Que nem em Jerusalém, ou nem em Israel, melhor dizendo, nem em Israel, nem na igreja, ele viu tanta fé. Um centurião romano, um oficial do exército de Roma. E você precisa ouvir as coisas aqui, agarrar e trazer para o teu coração, para o teu espírito. Caso contrário, você vai sair daqui vazio do mesmo jeito que você saiu, com as mesmas interrogações. Você tem que sair de um culto como esse cheio do poder de Deus. É muito importante que você compreenda isso. Porque se você não entender isso, você vai deixar de viver o que o Senhor tem para a tua vida. E Deus tem para você grandes milagres em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem um versículo que eu quero passar para vocês. Está em Coríntios, para que isso alimente teu coração em nome de Jesus. Acha para mim, por favor, a vontade de Deus para nós é o sim e o amém. Eu quero que você remarque aí no seu caderno, no seu registro de apontamentos. Está em Coríntios. 2 aos Coríntios 1:20. Olha o que diz aqui.
Tem coisas que a gente encontra na palavra e diz: isso é assombroso, como que eu não enxerguei isso? Como é que eu não vi essa revelação? Porque todas quantas promessas há em Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, aleluia! Vamos voltar lá, para 2 Coríntios capítulo 9, 12, porque a administração desse serviço não só supre necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons, para que com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Nós precisamos pedir a Deus um dom, se é que podemos chamar de dom, mas eu acredito que este dom de governo, ele precisa ser conferido a cada um de nós, como foi conferido para José. Aqui nós lemos 2 vezes Paulo falando de administração. Sabe o que é administração? Administração é você pegar um caderno, marcar quanto você ganha e quanto você gasta, e no final do mês você saber para onde está indo o teu dinheiro. Você vai saber quanto é que você está gastando de combustível. Eu sei quantos quilômetros eu rodo, eu sei quanto meu carro está gastando, eu sei se eu preciso ser mais econômico nesse sentido, eu sei se é melhor abastecer com álcool ou gasolina. Se bem que ultimamente os nossos carros têm andado por fé. Regis, vem cá um pouquinho, rápido. Olha só, eu fiz de tudo para baixar o combustível a vocês, tá ok? Mas tenho certeza que 2022 é bom. Não pode. Isso não pode. Isso não pode. Você viu que é o inimigo, né? Ai, meu Deus do céu. É muita graça na vida da gente, amém? Aí você precisa saber quanto é que está gastando de lanche, quanto está gastando de pizza, quanto é que está gastando de passeio. Teve um irmão que falou assim: pastor, estou colocando até quanto eu estou gastando de cajibrina. Eu falei: o que é isso? Ele falou: é a água que passarinho não bebe. Eu falei: meu irmão ainda, ô pastor, e dou um pouquinho para o santo. Tem gente que está convertido, mas não está muito, né? Isso é muito sério. Será que essa compra que eu vou fazer, eu posso comprar mais em conta, sem comprometer a qualidade? Não adianta comprar uma roupa ruim, barata demais, dura pouco, daqui a pouco você tem que gastar de novo. Está entendendo? Isso é administrar. Quando José disse para Faraó: procure entre vós uma pessoa com estas qualidades, que seja bom administrador. Faraó, inteligente, disse: é você.
toma o anel do meu dedo. Você vai ser príncipe, governador no Egito. Olha só, todo o preparativo dos 17 aos 30 anos de Deus na vida de José, que não foi fácil, foi para que ele tivesse a unção de governo. Sabe por que você está passando por tudo que você está passando? É para que você tenha a unção de governo. Eu confesso a vocês que quando eu comecei o ministério, eu não era um bom administrador. Eu tive que estudar, eu tive que aprender, eu tive que depender do Espírito Santo, porque a gente tem que unir os conhecimentos humanos, juntar com a nossa experiência e crer na revelação do Espírito, porque Deus quer que você seja bem sucedido. Olha o que diz em Josué capítulo 1 versículo 8, vamos ler juntos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Olha agora, porque então farás prosperar o teu caminho. Quem é que vai fazer prosperar o teu caminho? Você mesmo, com essa sabedoria, com este discernimento, com esta estratégia. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Sabe o que significa bem sucedido? Você vai ser sucesso. Aí quando você prega isso, vai ser sucesso? Ah, isso é do diabo, está repreendido, em nome de Jesus. É a Bíblia que está dizendo. Então farás prosperar o seu caminho e serás sucesso, bem sucedido, e bem sucesso mesmo. Só que para eu viver isso, eu vou ter que fazer o que eu não faço. Então por que você não está prosperando e não está sendo bem sucedido? Por quê? Porque você apartou a palavra da tua boca. Você não medita neste livro nem de dia e muito mais de noite. Você não tem cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Está entendendo? A gente faz tudo ao contrário, e a gente quer chegar aqui e dizer assim: pastor, põe a mão na minha cabeça e libera um milagre. Pela graça Deus pode até fazer. Eu estava falando a respeito daqueles que têm fé e aqueles que não compreendem o que Deus está fazendo. Por exemplo, a pessoa recebe uma oração aqui: Deus vai abençoar a sua vida. Pode ser na hora da ministração. O tempo todo Deus está falando com você. O tempo todo Deus está falando com você. O tempo todo Deus está falando com você. Só que você acha que é com o outro, não é com você. Aí a pessoa vem, recebe uma oração e ela, de emprego, por exemplo. Você crê, irmão? Creio. Vou orar. Amém. Aí ele sai daqui e encontra com Francisco, também indo para o estacionamento. E aí, Chico, tudo bem? Ah, mais ou menos, estou sem trabalhar, Bragança não tem emprego, o negócio está difícil, acho que eu vou mudar de cidade. Arrancou a semente que acabou de ser plantada no coração dele. Incrédulo, dúvida, falta de fé. Como é que está, irmão? Tudo bem? Olha, não estava até o pastor orar, até ouvir a palavra que eu ouvi hoje. Irmão, meu coração está fervendo. Agora eu quero confessar todo dia que o Senhor me abençoa, que eu sou próspero e bem sucedido, que existe uma unção na minha vida, unção de governo. Eu não vou fazer as trapeiras que eu fazia lá atrás, não. Agora eu vou andar com discernimento, com sabedoria e desenvolver estratégia. Eu vou fazer do pouco muito, porque é isso que a Bíblia fala: aquele que for fiel no pouco, eu o colocarei sobre muito. Mas aquele que já não é fiel no pouco,
ele vai passar por privações, por situações difíceis, complicadas. E é por isso que tem gente que vem para a igreja, começa a caminhar com Deus, mas parece que nada acontece. Por quê? Existe um juízo de Deus sobre a vida dela que ainda não foi revogado. Então nesse período a pessoa muitas vezes fica sem ouvir Deus, nada muda, nada acontece. Lembra de Israel, o povo de Deus? E Deus os entregou aos seus inimigos por 3 anos e meio, 7 anos, 12 anos, 40 anos. Pastor, é o meu caso, pastor. O que é que eu faço? O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus bom. Quando você identifica isso e você vai para Deus e diz: Deus, certamente eu errei, certamente eu tropecei, certamente eu cometi algum deslize, certamente eu não criei, certamente eu te desobedeci, e eu quero, Senhor, me reconciliar, eu quero te pedir perdão pela minha teimosia, pela minha cabeça dura, pela minha rebeldia. Deus, derrama sobre mim a tua graça, o teu favor. Eu não mereço nada, mas tudo é pela tua misericórdia, clemência, piedade e compaixão. Eu sou teu filho. Aleluia. Olha o que diz em Salmos, no capítulo 51. No versículo de número 17, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amado, eu precisei ser talhado. Quem conviveu comigo sabe o quanto eu era arrogante, orgulhoso, soberbo, presunçoso. A gente muitas vezes não percebe, porque orgulho é igual mau hálito, você não sente, só os outros. Muitas vezes o meu coração estava petrificado. Amados, é fácil pregar, o difícil é viver. Só que eu aprendi que para pregar eu preciso estar pregado. E Deus precisou tratar o meu coração, porque eu também era uma pessoa cheia de achos. Eu queria fazer tudo do meu jeito. Eu queria me desviar daquele caminho que o Senhor me mandou ir, como Jonas, vai para Nínive. Não, ele pega o dinheiro que Deus deu e compra passagem para o lugar errado, ele vai para Tarsis. É isso que muitas vezes você faz. Deus está te dando direção nesta noite. Faz assim, faz desse jeito. Vou mudar a tua sorte, vou mudar a tua vida, vou mudar o teu daqui a pouco, vou mudar o teu depois, vou mudar o teu futuro. Mas aí você insiste em se fazer de desentendido e continua querendo tirar leite de pedra. Corre, calma, babacha. Você precisa aprender isso. Você tem que orar e dizer: Deus, eu quero me converter a cada dia. A cada dia alguma coisa tem que ser transformada na tua vida. Tem irmãos que conversam comigo e falam: pastor, eu falava muito palavrão, mas me converti nessa área. Pastor, eu fazia minha apostazinha. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia comprar essa igreja para o senhor.
dizem: pastor, Deus me libertou. Me libertou da inveja, do ciúme. Me libertou do ciúme. Me libertou da mentira. Me libertou da promiscuidade, depravação, perversão, abuso, defraudação. Pastor, Deus me libertou. Eu não conseguia me firmar na igreja. Eu não conseguia criar raízes. Eu não conseguia viver para Deus. Eu não conseguia dizimar, ofertar com regularidade, com constância, com fidelidade. Eu não conseguia amar os irmãos. E tem gente que é assim. Teve um casal que disse: estou mudando de igreja, porque nessa igreja você abraça e você beija. A nós, os irmãos. Porque eu estava aqui, os irmãos que se cumprimentam aí. Nós viemos de um lugar onde homem beija homem, chama ósculo santo, e mulher beija mulher. Acho que é assim. Aí eu falei: irmão, se é santo, não tem problema. Um vai beijar o outro sem malícia. Então esse ósculo não é santo, não. O ósculo é beijo. Pastor, eu era assim. Pastor, eu fazia isso. E desde que eu abandonei, a Bíblia diz: aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Por que você escolhe sofrer do jeito que você está sofrendo? Nadando para morrer na beira da praia, nadando contra a maré. Chegou uma hora que eu me rendi. Sabe o que Deus falou comigo? Enquanto você for comigo, eu serei com você. Não é fácil, amados, encarar os desafios que eu encaro. Eu encaro por amor de vocês, do reino de Deus. E eu te falo uma coisa: se não fosse da vontade de Deus, nós não estaríamos aqui. Mas Deus tem levantado um povo para prosperar, para dar certo, para ser bem sucedido, para ser abençoado, para viver tudo que o céu tem para eles na terra. É bíblico, é. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. No céu não tem necessidade, falta, prejuízo, crise, derrota, fracasso. Olha o que diz em Salmos 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha palavra. Então aqueles que amam a Bíblia, eles vão ter motivos para cantar e se alegrar todos os dias, mesmo na privação, mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Eu só vou conhecer a justiça de Deus através da palavra revelada ao meu coração, ao meu espírito. E digam continuamente, diga: existe poder na palavra. É interessante isso, né? Porque eu não disse existe poder nas palavras. Existe poder na palavra. Na palavra de Deus que eu recebo e profetizo, decreto, pronuncio, declaro. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente. Por quê? Você vai ter que lembrar os teus pensamentos quando vier a tentação, que você está desanimado, que você não está bem, que é para você se entregar para uma depressão.
que a semana vai ser difícil, que você não vai ter dinheiro para saldar os teus compromissos, que você vai passar vergonha, que você vai ser despejado, que você vai perder o carro, que você vai morrer com essa doença. Digam continuamente: eu preciso falar o tempo todo, eu preciso brigar com a minha mente, até a minha mente se convencer, junto com o meu coração e com o meu espírito, de que a palavra é a verdade. Digam continuamente: o Senhor seja engrandecido. Por conta do quê? Da minha dívida? Do meu prejuízo? Da minha pobreza, miséria, falta, crise financeira? Digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Outra tradução diz: do seu povo. Outra tradução diz: dos seus filhos. Então, Deus ama a minha, Deus ama a minha, Deus ama a minha, Deus ama a minha. O que é a nossa prosperidade? É a bênção de Deus materializada em nossas vidas. Então, aquele que cultiva a prática do dízimo, da oferta, da semente, aquele que tem uma alma generosa, diz a Bíblia, engordará ou prosperará. Alguns irmãos preferem outra tradução. Não, engordar não, pastor, por favor. Prosperará. Sabe, eu pego a palavra e medito nela de dia e principalmente de noite, quando o diabo quer me dar insônia. Leio e releio, leio e releio, leio e releio, até aquela palavra cair no meu coração. Eu nunca decorei Malaquias 3. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, vós e toda a nação. E o resto, eu nunca decorei assim. É de tanto eu ler, é de tanto eu meditar, é de tanto eu confessar. Nós temos um livreto, preparação diária de um cristão, 1 hora de confissão da palavra e depois você faz 1 hora de oração. Isso vai te ajudar a vencer na sua vida. Hoje não vai dar muito tempo de eu falar isso, por conta até do tempo, porque a gente precisa terminar. Mas eu dei um versículo para vocês esta semana, meditar, que está em Josué capítulo 3, versículo 7, diz assim: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Sabe o que está acontecendo a partir de agora? Josué não era mais apenas Josué. Josué é agora um personagem que seria exaltado pelo próprio Deus. Por quê? Ele tinha um propósito através de Josué. Deus tem um propósito através de você. Você vai ter suas conquistas, mas a primeira coisa que você precisa compreender é que Deus levantou você para ser um mantenedor na sua casa, um contribuinte, um investidor, um abençoador. Muitos de vocês não vão viver mais a mesma vida que vocês viveram lá atrás, por conta da bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então, essa palavra não é para tirar dinheiro de ninguém. Essa palavra não é para você ficar escandalizado.
nem me criticar. Esta palavra é uma revelação que pode mudar a tua vida. E cada um tem a opção de agarrar, de guardar no coração e de viver uma vida debaixo da bênção, ou murmurar e continuar vivendo a mesma sentença que tem vivido, por conta de um coração avarento. Então olha o que diz a Bíblia: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Sabe, é interessante isso. Aqui Deus libera uma palavra para Josué, mas antes, olha o que ele fala no versículo 5. Disse Josué também ao povo o que Deus falou para ele, ele fala agora para a igreja: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Comece a orar, comece a jejuar, comece a ler a palavra, começa a vir novamente para a igreja, frequentar os cultos, faça parte. Igreja não é lugar de frequentar, é lugar de pertencer. Permita que Deus faça algo primeiro dentro de você, para depois fazer algo lindo através de você. Amém? Vamos ficar em pé um instante, por favor. Diga comigo assim: Deus, eu ouvi esta palavra e creio que a tua graça me alcançou. O Senhor conhece a minha vida, a minha realidade, sabe do que eu preciso, sabe das minhas angústias, sabe das pressões que eu vivo, das cobranças que eu passo. O Senhor sabe dos dilemas que me fazem sofrer. Em nome de Jesus, me liberta, Senhor, de tudo aquilo que o inimigo tem usado para roubar a minha fé e me esfriar espiritualmente. Eu saio daqui hoje crendo que o Senhor tem para a minha vida o milagre da última hora. Eu estendo a minha mão agora a favor de cada pedido de oração depositado sobre o teu altar, a cada projeto de vida, por cada projeto de vida, por cada pedido, por cada envelope entregue de dízimo e oferta. Irmãos que cuidaram da sua casa no mês de junho, abençoe, Senhor, estes irmãos, mas com bênçãos sobrenaturais, com vendas sobrenaturais, com milagres sobrenaturais. Abençoe, Senhor, estes irmãos com um milagre sobrenatural, que o teu nome possa ser glorificado, exaltado e bendito, hoje e todo sempre. Deus, tu sabes daquilo que os teus filhos e filhas precisam. Em nome de Jesus, cumpre o teu propósito, Senhor, cumpre o teu querer, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você tem liberdade agora de orar e falar com Deus. Senhor, esta é a minha vida financeira, esta é a minha dificuldade, essa é a minha luta. Deus, eu creio no milagre. Você precisa não apenas chorar para Deus, mas você precisa dizer: eu creio na tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos que em
se assentar, nesse mesmo espírito, diga comigo assim: eu vou ser tão abençoado, que vou entregar, num futuro bem próximo, um valor tão especial, tão alto, como nunca entreguei em toda a minha vida, porque o milagre de Deus vai ser sobre a minha vida, em nome de Jesus. Estamos projetando no telão o Pix da nossa igreja, que a nossa chave é o nosso CNPJ, em nome da Igreja da Fé Cristã, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Você pode pegar um envelope agora, e você pode preenchê-lo, por favor, coloca o teu nome, a data e o valor, porque oramos por você e temos os nossos registros contábeis. Eu gostaria também que você fizesse o teu depósito e transferência, ou até mesmo entregasse na administração da igreja. Eu quero agradecer muito a Deus por todos aqueles irmãos que têm cuidado desta igreja, e que durante a semana fazem as suas ofertas, os seus dízimos. Isso nos possibilita a vencer os desafios que temos. Louvado seja Deus pela tua vida, e que Deus possa prosperá-lo ainda mais, em nome de Jesus. Não saia daqui sem pegar um envelope, sem entregar o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, vamos ficar de pé. os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Você que está em casa, você também pode fazer a sua oferta nesta noite. Existe uma unção neste ambiente. Eu creio no fundo, no profundo do meu coração, que essas pessoas que estão aqui verão a glória do Senhor se manifestar. E eu acredito também que você que está em casa, você pode ser participante desta mesma unção e fazer parte, em nome de Jesus, deste mesmo desafio. Eu creio que, em nome de Jesus, a igreja é formada por pessoas desapegadas, por pessoas convertidas, nascidas de novo e cheias do Espírito Santo, pessoas que vencem o espírito de avareza, pessoas que creem que vão viver o milagre de Deus. Eu abençoo, Senhor, cada dízimo, cada oferta, cada semente, e eu profetizo, Senhor, liberação sobre a vida da tua igreja, liberação sobre a vida dos que estão aqui, liberação desta pensão que está retida, desta aposentadoria, liberação desta demanda na justiça, liberação desta indenização, liberação deste seguro, liberação da compra desta casa, deste imóvel, desta propriedade, liberação deste aluguel, liberação deste carro, liberação deste novo emprego, liberação deste novo negócio, liberação de promoção na sua vida, liberação desta prosperidade, liberação desta graça e favor de Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino
e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação da palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Amanhã às 19h30, jovens aqui na igreja, e teremos, só para reforçar, em nome de Jesus, às 12 horas de adoração e de oração na Jesus Cop. O nosso horário é das 2 às 3 da tarde. À 1h15 estaremos na igreja com aqueles que precisam de carona, transporte, enfim. Que Deus possa abençoar vocês. Orem por esse trabalho que será feito na Jesus Cop. Amém? É a união das igrejas em prol da nossa cidade. Que a graça bendita do Senhor seja sobre todos. Vão na paz. Quem precisar de oração, eu vou estar aqui para orar e abençoar você, tá bom? A irmã de vermelho, o irmão pode vir, tá? Vou estar orando por vocês. Deus abençoe.